Como diria Titãs, polícia para quem precisa de polícia, polícia para quem precisa de polícia. Eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e no vídeo de hoje vamos comentar sobre a figura do policial na literatura brasileira. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. E por isso eu já te convido a se inscrever aqui no canal e também deixar o seu joinha, o seu like aí, para incentivar a nossa produção de conteúdo, incentivar aí a ampliação do canal e também possibilitar que a gente continue trazendo novos e diferenciados conteúdos sobre literatura para a nossa internet brasileira. Como de hoje, que a gente vai refletir, a gente vai conversar, vai dialogar aqui sobre esta estranha figura do policial na literatura brasileira. A polícia, que em todo mundo tem cada qual as suas matizes, as suas constituições, né? E aí, como a gente sempre faz aqui nos vídeos, vamos compartilhar, vamos deixar algumas sugestões de leituras, inclusive teóricas, a respeito do tema, entre elas um ensaio sobre repressão e violência do Antônio Cândido, que eu acho que é bem legal você dar uma conferida e curtir, que ele também vai analisar esta relação da polícia com o Estado, também um ensaio do Walter Benjamin, que vai colocar esta relação da polícia dentro dessa constituição de violência, das noções de direito, enfim, textos que vão ampliar aí a sua reflexão e a sua abordagem. De modo geral, esses textos têm este olhar, essa constituição, essa reflexão dentro dessa concepção de uma polícia voltada ao Estado e a sua relação com o Estado ou para os fins de direito, que muitas vezes não se cumprem, que é como alguns dos artigos daqui vão trabalhar e vão propor, né? Mas a nossa reflexão, a nossa conduta parte, será que no caso da literatura brasileira, será que no caso das nossas obras narrativas, a gente pode pensar essa polícia, essa instituição da polícia, ou mais especificamente, como é o tema do vídeo, o policial, a partir da lógica da sua relação, da sua vivência para o Estado ou para a ideia do Estado, ou seria o contrário? Ou a polícia tem um outro foco, uma outra dinâmica quando pensamos no cenário do Brasil, né? E aí a gente sabe que não há uma relação direta de espelhamento entre sociedade e literatura, entre a realidade social e a literatura, mas a gente sabe que ambas se influenciam, ambas se impactam, e aí essa curiosidade de pensar como os nossos autores estão observando e indagando a figura do policial. Aliás, não é à toa que a própria literatura policial brasileira ela tem suas peculiaridades em relação ao restante da literatura policial do mundo, né? Ainda que nós tenhamos exemplos como Tony Bellotto, que produz uma literatura policial mais canônica, mais dentro, digamos assim, dos princípios da literatura policial canônica, que não inventa muito, que segue o padrão do crime a ser investigado, do detetive, o detetive com a sua idoneidade moral, né? Sabemos, por outro lado, que dentro da literatura policial brasileira também se trabalham outras características, a começar pelo próprio Rubem Fonseca, em O Caso Morel, que traz um detetive pouco convencional, se a gente pensar o pouco convencional relacionado, assim, a essa literatura policial dita canônica, dita aquela exemplo do que é a literatura policial conhecida em todo mundo, e aí a gente tem desde das obras do Allan Poe, desde as obras da Agatha Christie, desde as obras do Conan Doyle, né, alguns exemplos, assim, dos protótipos da literatura policial, e parece-nos que a literatura brasileira de narrativas policiais é um tanto quanto diferente, e o que aparentemente pode ser o seu problema também pode ser uma das suas grandes virtudes. Mas não será apenas, ou não será sobre narrativas da literatura policial que vamos tratar nesse vídeo. E aí, esta é uma relação que talvez fique um tanto quanto mais evidente e muito mais interessante nessa obra aqui, para quem curte thriller, para quem curte livro de ação, né? É uma ótima pedida que é o Oeste, a Guerra do Jogo do Bicho, do Alexandre Fraga. E aí, mais curioso ainda, que o Alexandre Fraga, ele é policial federal e traz aqui na história dele, na guerra envolvendo o Jogo do Bicho, mais que um thriller policial, ele vai colocar esta relação de irmandade entre os agentes da polícia e os criminosos do Jogo do Bicho, né? A própria delegacia é consertada, arrumada, melhorada aí pelo Jogo do Bicho, num teatro do faz de conta, num teatro
né, de que se mantém uma instituição aparentemente para vigiar, aparentemente para resolver crimes, mas na verdade é o próprio crime que comanda essa instituição a partir das suas regalias. E o mais curioso, tem um detalhe aqui na obra do Alexandre Fraga, que deve ser interessante reflexão para nós, porque vejamos como o Estado pode operar de modo a construir e constituir estas parcerias que não deveriam existir, por exemplo, entre a própria organização criminosa e a instituição policial. A inoperância, a falência do Estado, o não chegar do Estado na própria segurança pública, o abandono de delegacias com reformas, a questão dos salários, enfim, tudo mais, isso acaba vindo à tona aqui na reflexão e na abordagem do Alexandre Fraga, né, nesta demonstração de como se operam e, na verdade, a partir de várias revelações, várias notícias que nós acompanhamos por aí, e talvez mais recentemente esta notícia do assassinato da Marielle Franco, né, são relações que não parecem tão absurdas, de algo somente do processo da ficção, de algo que se dê tão somente nas páginas e nas obras literárias, infelizmente. Esta relação inapropriada, esta relação vergonhosa, na verdade, né, entre as instituições parece muito mais amplas. E aí nós vamos ter vários outros trabalhos. Tropa de Elite é outra obra enquanto filme, né, não cheguei a ler o livro Elite da Tropa, mas falando do filme Tropa de Elite, também tem um pouco desse sentido. Aliás, e aí a gente vai adentrar um pouco a figura do policial, porque aqui a gente está falando ainda de instituição polícia. Essa instituição, ela é constituída por seres humanos, por homens, por policiais. Aliás, isso me lembra muito, assim, uma frase fantástica da música do Racionais, né? Charles Bronson, passa fome metida a Charles Bronson, né? Que acaba sendo também uma dessas realidades do policial na nossa cultura, esta figura que, na verdade, recebe maus salários, não é uma figura de status social, ou, recentemente, agora, nesses processos que a gente tem vivido no Brasil, o policial tem quisto e está querendo, né, o seu espaço dentro da sociedade, e vamos pensar que pode ter sua razão nesse sentido assim, mas se a gente pensar esta letra do Racionais, passa fome metida a Charles Bronson, é um pouco isso, né, aquela figura, aquele operário de trabalho precário, né, mas metido ao herói. E aí a gente pode até retomar a própria indústria cultural do Adorno lá, que faz com que muitos desses policiais muitos desses policiais da literatura se coloquem nesta posição do herói, ou mesmo na vida real, né, se constituindo não na figura precária, naquela figura sem salário, ou nas figuras aqui como do livro, né, do Escher, a Guerra do Jogo do Bicho, e sim a figura heróica do Charles Bronson metendo bala em todo mundo, enfim, né? Então, são concepções interessantes da gente ir pensando e abordando, mas este livro aqui, além dos personagens policiais envolvidos com a corrupção, com o distanciamento do ideal que se pode imaginar da figura do policial, né? Nós vamos ter algo muito forte institucional. A instituição, o Estado não é operante, o Estado não opera de modo que permite com que estas parcerias espúrias entre a figura do policial esteja muito mais próxima daquilo que ele devia combater do que propriamente como alguém a proteger a sociedade. E aí a gente pode pensar e imaginar nas figuras policiais da nossa literatura brasileira, caminhando às vezes para dois pontos distintos. E como eu disse, não estamos aqui focando em policiais da nossa literatura policial brasileira, das narrativas policiais. Estamos fazendo uma reflexão tanto quanto mais ampla. E aí eu quero trabalhar uma primeira categoria de policial, uma primeira categoria que aparece nas páginas literárias da ficção brasileira, e não só da ficção brasileira, mas também da própria canção. Se a gente pensar aquela canção original do Legião Urbana, mas que ficou imortalizada no Capital Inicial, a Veraneio Vascaína, ela traz ali algum princípio daquilo que a gente vai perceber, até engraçado dizendo algum princípio se o exemplo anterior, né, é ainda mais antigo que Veraneio Vascaína. Mas tanto em Veraneio Vascaína, quanto numa obra que eu acho muito interessante pensar a figura do policial na literatura brasileira, que é Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, né? As duas trazem um protótipo de policial, o cara sedento por sangue, o cara sedento por violência, que
onde ele encontra o seu espaço legitimado, o seu espaço permitido para aplicar a violência dentro da instituição policial. A polícia se constitui para este indivíduo um salvo-conduto, né? A polícia constitui para este indivíduo o seu espaço desejado, a sua utopia, onde ele poderá praticar todas as violências. Assim como a gente vê lá em Veraneio Vascaína, que se tem esta sede por sangue partindo do princípio do humano policial que deseja sangue e mais sangue, lá atrás, nesta obra dos anos 70, que é Incidente em Antares, e aí a gente tem outro detalhe muito interessante para pensar em Incidente em Antares, que é a questão do espaço privilegiado que a polícia acaba se tornando para esse tipo de figura, especialmente em momentos e tempos autoritários, né? Porque o Brasil é um país autoritário, o Brasil é um país extremamente autoritário, né? Eu lembro uma vez eu tive uma experiência um tanto quanto interessante numa delegacia, simplesmente por um ato que eu escrevi isso lá nos anos 2000. Então, a instituição policial, a figura do policial, ela é uma demanda autoritária antiga que nós temos e é uma estrutura autoritária que permanece agindo aí à luz de qualquer democracia política que nós vivenciamos, né? Vide os grupos de extermínio, vide tantas outras coisas. Aliás, Lourenço Mutarelli também vai trabalhar em Miguel e os Demônios, né? Pensando aí um autor que eu pesquiso e trabalho. O Lourenço Mutarelli vai trazer uma outra visão aí de policial. Bom, já eu falo dessa outra visão. Vamos voltar aqui com esta ideia deste policial, como a gente vê dentro do Incidente em Antares, ou como a gente vê na música Veraneio Vascaína, que é aquele sedento por sangue. É a figura que carrega a violência dentro de si, que carrega dentro de si a incapacidade de viver com o outro, e aí a polícia é o seu local sagrado. Por quê? É ali que ela pode operar as suas torturas, é ali que ela pode operar a sua violência cotidiana. E aí isso se vê muito bem em Incidente em Antares, na figura do delegado Pigarso. Porque o delegado Pigarso, ele vai cometendo várias arbitrariedades no decorrer de Incidente em Antares, e ao passo que ele vai sendo apresentado pela narrativa, né, nós vamos cada vez mais tendo a percepção de que, na verdade, ele gosta daquilo, né? Ele gosta da prática da tortura, ele gosta de infligir a violência e a dor dos outros. Porque a tese da narrativa é que este mal está adentrado ali dentro do delegado Pigarso. Ele é aquela figura que, em momentos extremos da nossa sociedade, como as guerras, como, vamos pensar, um holocausto, enfim, os momentos autoritários, que eles são muito maiores na nossa sociedade, esta figura vai se sobressair porque ela sente prazer na violência, ela sente prazer em aplicar a violência sobre o outro. É uma questão de poder. E aí, se a gente pensar o delegado Pigarso, que em Incidente em Antares é um policial, é um representante da polícia, mas a gente vivia aquele contexto histórico também da tortura. E quantos policiais ao período e àquela época, né, não agiram como o delegado Pigarso? Quantos policiais, quantos torturadores não sentiram prazer em afligir a violência ao outro e se sentiram legitimados pela instituição em fazer isso? Então, o delegado Pigarso de Incidente em Antares, ele é um desses exemplos e de uma das formas e concepções que acaba surgindo o policial na literatura brasileira. E aí tem uma outra espécie de policial, e aí aqui eu resolvi trazer, não tinha pensado no primeiro momento aqui, mas aí retomando essa ideia do Miguel e os Demônios, do Lourenço Mutarelli. E aí aqui a gente tem uma outra visão, uma outra constituição de policial, né? Aqui um idealismo que se deturpa, né? Aqui a gente tem aquela... E, aliás, o maior perigo está aqui, porque acaba sendo sedutor a ideia, ou a gente tenta justificar as ações do Miguel dentro da narrativa, né? Ele que é um policial, que ele é um investigador, ele acaba cometendo aquilo que está cada vez mais comum, infelizmente, que é uma prática, talvez sem o idealismo, talvez não, certamente quase sempre sem o idealismo de Miguel em Miguel e os Demônios, porque o Miguel, ele traz a gênese de algo que se tornou um grande problema aí nas instituições policiais, né?
que é a sede do justiçamento, que é a ideia de ser o juiz e o algoz, né? Quem aplica a pena. Porque aqui em Miguel e os Demônios, e aí aqui é um tanto mais complexo a gente analisar isso, Miguel ele tem consciência do quão duro e problemático é o mundo que nos cerca. Ele conhece todas as violências, ele está imerso nesse mundo podre, esse submundo, e aqui a gente tem uma criatura do submundo, né? O Miguel, apesar de ser um policial, ele é uma criatura do submundo, e ao conviver com esse submundo, já não sabe mais quem é monstro e quem é herói, e talvez ele próprio vá se perdendo nisso, mas no seu trabalho, na sua constituição, uma lógica que acaba fazendo nascer, ou uma lógica por qual nasceu muitos e muitos grupos de extermínio pelo Brasil, né? O próprio Miguel ele vai sendo enredado nessa teia, ele não pactua no início, mesmo tendo grupos de extermínio dentro da sua delegacia, ele acaba adentrando ali como quem não quer nada, mas ele também não se opunha, e veja, ele também não era uma voz da razão contra os seus colegas e dentro dessa prática, que era um negócio a mais, atendendo a pequenos comerciantes. E aí tem um êxito muito grande do Mutarelli aqui, né? É as raízes que colocam isso, que começa lá no cara que se livra do trombadinho na frente da sua loja e que fica mais feliz e que financia o cara que faz isso e acaba gerando um negócio, mas no caso do Miguel ele acaba adentrando por um elemento pessoal e por um sentimento de indignação que ele acaba tendo esse prazer maior. Mas a virtude do livro é justamente isso, mostrar que há o lado sedutor dessa posição e que há um lado que, por vezes e perigosamente, o leitor pode pactuar ou concordar com essa postura, e isso é um tanto quanto assustador. Então aqui o Miguel é outro desses policiais, né, problemáticos da literatura brasileira. E, aliás, se a gente for pensar o ser policial, o policial na literatura brasileira, ele é um tanto quanto problemático e quase sempre associado e aproximado daqueles que ele deveria combater. Mas, enfim, de qual é a problemática que estamos falando aqui em Cidade de Deus? É a questão do triângulo social que ele acaba constituindo e criando. Numa parte, talvez a parcela mais ingênua e a parcela mais oprimida desse setor, que permanece sendo trabalhador, que permanece acreditando que o sistema deva seguir suas regras, que o sistema deva ter as suas ideias de condutas e de cuidados, né? E aquela parcela que, percebendo que o sistema cria suas próprias regras, que o sistema contradiz e quebra suas próprias regras, decide fazer tal qual o sistema. De um lado a gente vai ter os bichos soltos, os bandidos, enfim, a parte do crime, que adere ao crime ao observar que se os poderosos, se os políticos, se os grandes, se o capital, se o sistema burguês não obedece suas regras, eles também não vão obedecer e vão criar as suas próprias regras ao poder da bala, ao poder do fogo, ao poder de tudo mais, da própria violência. E aí dentro desta guerra de sistema tem a polícia, tem a instituição policial que vem a ser, ou deveria ser, a da manutenção da ordem, né? E aí aqui a gente tem dois policiais exemplares desta dificuldade e dessas corrupções que vão minando e vão cada vez mais distanciando a própria ideia do policial ou da figura da polícia das suas relações de Estado, porque ele já não aplica mais a política de Estado e ao mesmo tempo, né, esses policiais acabam se tornando, tal como aqueles que combatem, uns pobres diabos esperando a boa. E na real, textualmente, é isso que ocorre na narrativa de Cidade de Deus. Tanto os bichos soltos, tanto quanto Pardalzinho e os outros criminosos aqui na narrativa, que esperam por aquele grande assalto, por aquela condição que vai lhes tirar da vida do crime, que vai lhe dar férias, enfim, que vai lhe dar sossego na vida. Cabeça de Nós Todos e Beelzebub, e aí é bem curioso como lidam os nomes desses policiais, né? Beelzebub é a sua relação com o demônio, Cabeça de Nós Todos, são policiais de uma conduta de sobrevivência, uma conduta de miserabilidade, que ainda que detenham o poder, ainda que sejam representantes
deste poder e desta ideia de Estado, na verdade, eles também estão agindo por si só, abandonados ao mundo, esperando pela boa. Que no caso dos policiais, né, cabeça de nós todos, um cearense, um migrante que deseja, né, tal qual a sua contraparte, que são os criminosos, encontrar o resultado de um bom assalto e assim talvez voltar para a sua terra e ter aí o seu descanso, a sua aposentadoria, assim como o Beelzebub. Os seus fins são especialmente e são trágicos também nesse sentido, mas cabeça de nós todos, ele tem um pouco dessa relação. Aliás, os policiais aqui em Cidade de Deus, esta relação complexa e contraditória, né, da qual não dá para se observar eles como um representante da justiça, da moral, da postura correta, porque são todos eles corruptos e criminosos, tal qual aqueles que eles combatem. Mas aqui o cabeça de nós todos, ele ainda tem um pouco a questão da própria violência, né? E talvez aqui, não sei se tenha a questão étnica, talvez que seja um incômodo aqui no livro, das origens do cabeça de nós todos, e essa relação da sua violência vem acompanhada um pouco da questão geográfica aqui no livro, mas enfim, mas o cabeça de nós todos aqui muito mais aproximado também daquela ideia do delegado Pigarso, né, de que a polícia acaba sendo um bom espaço para receber estes portadores, estes aplicadores de uma violência que lhes são instrumentos, que lhes são filosofia de vida, enfim, né? Tem todo este caminho, assim, da violência intrínseca ao homem. E aí é um dos detalhes que a gente pode pensar da figura dos policiais na literatura brasileira. Porque, em grande parte, eles carregam este desejo, em grande parte, eles carregam este instinto da violência presente dentro de si. Eles são arautos dessa violência, eles são arautos da tortura. Eles procuram essa instituição por encontrarem muitas vezes nela justamente o salvo-conduto para aquelas condutas que seriam proibidas aos outros. A violência que é proibida aos bichos soltos, né, dentro da instituição policial, ela é liberada. Mas no caso do livro aqui do Cidade de Deus, ela é um tanto quanto mais complexa, no sentido que fica bem patente que são todos eles uns desgraçados, todos eles têm uma vida desgraçada, todos eles vivem sob um sistema muito mais amplo e complexo que está se lixando para a Cidade de Deus. Um sistema mais complexo que está nem aí para a miséria da condição humana. Esse sistema está muito longe, esse sistema está extremamente protegido, independente se você é um arauto desse sistema, como no caso de Beelzebub ou cabeça de nós todos. Eles são atirados ali e têm que resolver por sua própria conta. Por isso que eles também, dentro dessas narrativas, acabam se mostrando aí figuras que sonham com a boa. A boa, no caso do livro do Paulo Lins, é aquela grande soma, aquela quantia que representaria ingenuamente a liberdade. Aliás, a boa, que a gente tem um exemplo, uma leitura muito boa para quem quiser ler recentemente, que é Os Supridores, do José Faleiro, que vai adentrar um pouco dentro dessa lógica de dois jovens que acabam adentrando ao crime justamente porque percebem que o sistema não segue suas regras, então eles também acabam fazendo suas próprias regras, né? Essa ingenuidade de esperar esta boa, essa ingenuidade de imaginar que o sistema lhe dará paz, está presente muito nessas figuras dos policiais da literatura brasileira, e aí que fica a nossa grande reflexão e a nossa percepção, que justamente esse, um dos grandes desafios, tanto da literatura quanto da literatura policial brasileira, é conceber o quão problemático e complexo é trabalhar a figura, a personagem policial, porque a própria polícia enquanto instituição, ela tem uma série de deturpações no caso do Brasil. Por vezes, ela se aproxima a uma instituição militar fadada à tortura e a outros elementos militares, e na maioria das vezes, na verdade, esta figura, essa instituição de Estado, está totalmente distanciada dos interesses ou dos objetos que se imagina que poderia ser do Estado, como as noções de direito e justiça, entre outras, né? São instituições que correm soltas, por isso que o policial na literatura brasileira, ele corre solto e ele traz este cenário destas figuras, ou que são tiranos, torturadores, possuidores desta maldade interna, de uma condição humana quase que patológica, de uma violência patológica,
ou são criaturas que cedem e cuja relação estão muito mais relacionadas com aquilo que deveriam combater, no caso, o próprio crime, né, do que com qualquer outra coisa. Por isso que a figura do policial na literatura e na cultura brasileira é uma figura a ser analisada e pensada, assim, com muita profundidade. A gente tem ótimas obras para tratar disso, vou deixar aqui algumas listas sobre o assunto que a gente tem lá no blog Listas Literárias. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham achado interessante a discussão, que ela é muito pequena ainda, são exemplos pequenos que a gente traz aqui, mas para fomentar, incentivar e mobilizar um debate sobre essa análise do policial. São exemplos para a gente analisar a figura do policial na literatura brasileira. São ótimos exemplos, na verdade, para a gente fazer essa reflexão. E chegando ao final desse vídeo, o que você achou? Curtiu, não curtiu? Deixa aí nos comentários. Já conhecia alguns desses policiais da nossa ficção, da nossa literatura brasileira? O que acha da nossa percepção sobre eles? Quer ler um desses livros? Também deixa aí nos comentários. Lembrando, se inscreva no canal, deixa aquele joinha. Até a próxima.